E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Galera, hoje chegou o dia, muita gente ansiosa me pedindo o review deste teclado M-Chose 075X, um teclado de alumínio, tá? Construção, pelo menos a parte superior dele aqui é em alumínio. Vou trazer todos os detalhes para vocês, tanto em acabamento, desempenho, a parte interna dele. Então bora para o unboxing sem enrolação e eu já volto com vocês para passar tudo que você precisa saber antes de você comprar essa belezura que eu já adianto para vocês, é sensacional. E bom, pessoal, depois de testar o teclado aqui por alguns dias, tá? Eu tô quase 5 dias utilizando ele. Primeiro ponto é que ele é um teclado excepcional no aspecto construção. Mesmo a parte de plástico, ele se sai muito bem, tá? Eu vou explicar para vocês. Na parte superior aqui, nós temos um teclado em alumínio. Você pode ver que ele é dividido aqui. Até a cor do preto muda um pouquinho, né? Por causa do metal. Então, essa parte superior do teclado é de alumínio. E a parte de baixo aqui, inferior, é de plástico. E por que a M-Chose fez dessa forma? Porque nós temos pezinhos de ajustes, pessoal. Poucos teclados magnéticos hoje contêm pezinhos de ajuste. Esse aqui nós temos em 2 níveis. Principalmente de alumínio, né, que tem construção em alumínio, porque no metal é difícil você fazer esses pezinhos aqui, aí o custo deve ser muito mais elevado. Então nesse caso aqui a M-Chose optou por fazer essa parte de baixo de plástico para que tivesse aí os pezinhos de ajuste sem elevar muito o custo do teclado, tá? Mas em questão de acabamento, pessoal, do material, a M-Chose mandou muito bem aqui, tanto na parte superior de alumínio, quanto na parte inferior. É um teclado que está muito bem construído. Apesar de ser um encontro aqui de 2 materiais diferentes, você não tem rebarbas aparentes aqui no teclado. O material escolhido para o plástico também é de boa qualidade. Além dos pezinhos, ainda tem essas borrachinhas aqui embaixo, que caso você opte por não utilizar os pezinhos, o teclado também vai ficar bem firme na sua mesa, mas os pezinhos também tem, tanto no nível 1 quanto no nível 2, a borrachinha para que ele não fique escorregando na mesa. Já em relação às versões, pessoal, nós temos 4 opções, tá? Sendo elas 2 pretas e 2 brancas, mas nós só temos 2 opções de switch, tá? Tem essa versão preta aqui com o switch TTC Standard, que é o TTC King Magnetic, mais na versão Standard, e as outras 3 versões, tanto as 2 brancas quanto a outra preta, vêm com o King Electric, esse com o switch laranjinha, né? Com o tem laranjinha, que é esse modelo aqui que eu peguei, que vem com o switch laranjinha. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse switch mais pra frente. Então, caso você opte pela versão branca, você só tem a opção TTC Pro, que é a versão do 075X Pro, que vem com esse TTC King Magnetic Electric Shaft Sports, alguma coisa assim, um nome bem grande. Ele não tem a versão branca com o TTC Standard, tá? Somente a versão preta. Porém, a versão branca tem esse diferencial aqui que vem com essas keycaps do estilo topográfica, né? Com esses desenhinhos em cima aqui, vazadas também, que é bem legalzinho também. E eu vou deixar o link, pessoal, deste anúncio que eu comprei aqui na descrição do vídeo, porém, esse anúncio aqui está fora do Remessa Conforme. Então, caso você queira comprar, esteja ciente que a taxa a ser paga aqui, como está escrito aqui no
AliExpress vai ser no momento da chegada, tá? Aqui não tá com os impostos inclusos, então, a hora que você clicar em comprar, você vai pagar esse valor que tá aqui no anúncio mesmo, tá? Não tem imposto incluso nem nada, porque você vai ser taxado quando ele chegar no Brasil. Eu comprei dessa forma porque eu prefiro para produtos acima de R$400, R$380 mais ou menos. Eu acho que vale mais a pena comprar fora do Remessa Conforme, mas aí vou deixar também um anúncio dentro do Remessa Conforme e você vê o que vale mais a pena para você, tá? Tem um vídeo aqui, que eu vou deixar no card aqui em cima, que eu explico a diferença de anúncios dentro do Remessa e fora do Remessa no AliExpress, tá? Clica aí e assiste, caso você tenha alguma dúvida. Já em relação aos suítes, pessoal, vou remover um aqui para vocês verem ele melhor. Vou tirar o da letra P para que a gente possa fazer alguns testes, tá? Deixa eu desligar o teclado primeiro. Aqui nós temos o suíte da TTC. No caso, esse aqui é o King Magnetic Axis Electric Competition Edition, um nome bem grande, que também está disponível no Nano 68, Cara, esse switch aqui, pessoal, é um dos melhores que eu já usei, sem brincadeira. Ele superou muitos outros modelos que eu tenho aqui, ó. O Magneto, TTC Magneto, os Geon Works também, ele é superior. E o Jade Pro também, ele é superior. E o Gateron Jade White também, ele é superior, tá? Eu já vou explicar para vocês o porquê. Primeiro de tudo, esse teclado é compatível com todos esses outros switches, tá? Então, se você tirar aqui o TTC e colocar o Jade Pro, por exemplo, pode ver que o switch está na letra P e aqui nós temos um bloco de notas e eu estou clicando na letra P e a letra P funciona normalmente, tá? Então ele tem compatibilidade com todos esses modelos que eu mostrei aqui para vocês. E a diferença deste switch Electric Competition para os demais, pessoal, por que ele é tão superior assim? Cara, a questão aqui é o que a gente chama de wobble. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas a estabilidade desse switch aqui é fora do normal, pessoal, sério, é uma coisa surreal, assim. No caso do Gateron, do Jade Pro, o Gateron Jade Pro, ele em aspecto de digitação, a maciez dele, pelo fato dele ser bem lubado de fábrica, né, tem bastante lubrificação, ele é um switch muito gostoso para digitação. Porém, ele não chega nem perto da estabilização que esse da TTC Electric Competition tem, cara. Tanto que muitas vezes, quando eu tava jogando, eu tive que aumentar o desempenho dele aqui, eu diminui o desempenho no caso, do Rapid Trigger para 0.03, 0.04, porque no 0.01, o fato de eu ficar apoiado, a tecla dá uma mexidinha pro lado assim, ó, tá vendo? Essa mexidinha que ele tem, já ativava o switch. E, cara, parece que isso é uma questão muito boa. Nossa, que switch sensível, só de mexer já ativa, mas na verdade não, pessoal, isso aqui é instabilidade do stem. Claro que assim, o Jade Pro tá acima da maioria dos switches vendidos de fábrica e em teclados magnéticos, tá acima. Ele é muito bom. Só que isso aqui ainda não é o ponto perfeito de um switch. E nesse caso aqui do TTC Electric Competition, mesmo que ele tenha ainda um pouquinho de joguinho nessa tecla que ele não ativa, o usuário não tá pressionando a tecla e ele não faz a ativação. Quando você mexe a keycap assim, só de ficar com o dedo em cima, ele não sofre a ativação e aí você não dá misclick. Cara, diversas vezes jogando CS em 0.01 aqui com os Gateron Jade Pro, no MED, eu dei misclick, eu me mexi sem querer, eu fiz barulho sem querer, e aí acabou atrapalhando um pouquinho a minha gameplay. No caso do TTC Electric Competition, você não sofre desse mal, tá? Mesmo com Dead Zone em 0, mesmo utilizando ele no Berserk Mode, que eu já vou falar sobre isso na hora que eu falar sobre o software, em 0.01 ele não tem esse wobble, né? Ele é muito preciso e, cara, pra quem quer jogar de forma competitiva, esse é o melhor switch que eu já usei. Pode ser que tenha outros melhores aí? Pode ser, bem provável que tenha. Mas que eu já usei, esse aqui é a melhor versão. E outro ponto positivo dele também, pessoal, é o RGB, cara. É um teclado que tá com RGB bem bacana, principalmente por conta das keycaps serem vazadas, né? Ele tem aí uma iluminação bem legal. Eu tô com todas as luzes aqui acesas. Se vocês vissem o tanto de luz que tem acesa aqui, janela aberta, tá de dia, são 10 horas da manhã e ainda assim você consegue ver perfeitamente a iluminação do teclado sem problema nenhum, cara. Um RGB de ótima qualidade, mais um ponto positivo para a M-Chose. Já em relação às keycaps, pessoal, já aproveitando para falar delas, elas são em double shot,
PBT, tá? Material aí de ótima qualidade, não vai ficar com um aspecto gorduroso com o tempo, além de ter essa vazão de luz muito boa. É um plástico bem fininho na parte interna, por isso que a luz passa muito bem pelas keycaps. Keycaps de ótima qualidade também. E agora nós vamos desmontar o teclado, né, pessoal? Então vamos desmontar aqui, tirar os parafusos. Como ele é de alumínio, apesar dessa parte de baixo ser de plástico, né, ele é parafusado uma carcaça na outra, o que particularmente eu acho muito melhor do que um monte de plástico encaixado um no outro, que aí quando você vai abrir, pode correr o risco de acabar quebrando alguma pecinha, né, alguma travinha, e no caso do parafusado, você não corre esse risco, é só tirar os parafusos e elas saem, se desencaixam normalmente, né? E aí a carcaça de cima já soltou, tá, pessoal? Isso aqui é alumínio, qualidade aí excepcional, que faz jus ao preço do teclado, né? Por dentro, pessoal, de cara já dá pra ver que é um teclado gasket, tá? Isso é bem difícil de encontrar em teclados magnéticos, mas acho que dado o valor desse aqui, né? Tipo, não é muito barato assim. Na verdade é meio caro. Se eu só tirar os fios primeiro pra gente poder ter mais liberdade. Bom, então aqui nós temos algumas estruturas gaskets, que são essas pecinhas de silicone aqui, ó. Isso aqui que é gasket mount, tá, pessoal? Significa que o teclado é montado sobre essas estruturas que vão trazer um amortecimento na hora da digitação, tá? Isso aqui é bem legal, porque ao invés do teclado ficar apoiado na PCB, a PCB apoiar no teclado, ele tem umas bordinhas aqui na carcaça, ó. Aí essa estrutura, ela apoia nessas bordinhas aqui e o teclado não encosta na parte de baixo. Então, quando você pressiona, como ele tem um espacinho entre a PCB aqui embaixo e esse foam mold de silicone, ele abaixa, né? Ele abaixa até encostar aqui. Aí faz com que ele tenha essa flexibilidade, mesmo que a plate seja de alumínio, faz com que ele tenha essa flexibilidade e fique mais macio, né, na hora de você digitar. Isso que é a estrutura gasket, tá? Então ele tem 6 no total, são bem grandes, tá? Tem 3 embaixo e 3 em cima. Outra coisa que a gente pode ver aqui também é que entre a plate de alumínio também, uma plate de metal, e a PCB, nós temos uma outra camada de silicone. Essa daqui é mais por uma questão de proteção da PCB e também questão sonora, tá? Da digitação. Então, a hora que você digita, o som não reverbera para dentro do teclado de uma forma muito agressiva, assim. Então, faz uma sonoridade mais gostosinha na hora de digitar. E por último, nós temos aqui um foam mold bem generoso. Vou tirar aqui para vocês verem. Olha a espessura desse silicone. Caraca, meu. É muito grosso. É um dedo de espessura e ele não é aquele silicone vazio por dentro, né? Ele é bem denso, bem duro, ó. Que é mais a questão sonora também do teclado, cara. Muito caprichado. Eu gosto muito, quem acompanha o canal aí sabe que eu sou muito fã de teclados com os mods em silicone, cara. Eu prefiro muito mais do que EVA ou Poron, né? Espuma. Eu acho que o silicone traz uma qualidade, não só na construção do teclado, né? Na sua durabilidade, assim, como também uma qualidade sonora bem legal. Quando eles unem o Poron com o silicone, fica perfeito. Mas se for para escolher um, eu prefiro os mods de silicone, porque acho que além da durabilidade do material, né, a espuma com o tempo ela vai perdendo a sua característica de fábrica, né, ela vai ficando mais molenguinha, vai perdendo um pouco a maciez. O silicone você não tem esse problema. Então eu particularmente prefiro o silicone não só pela durabilidade, mas também acho que o aspecto sonoro me agrada um pouco mais do que os outros materiais. Só que é um material caro, né, pessoal? Para produzir assim, você tem que ter a forma e tal. Então não é em qualquer teclado que você encontra esses mods assim de silicone. E além disso, pessoal, uma PCB aqui também de, cara, qualidade excelente, tá? Não tem nem o que falar, muitos chips, né? Para gerenciar todas as configurações do teclado. Você vê que é uma PCB realmente de alto desempenho. Eu não tenho como fazer o benchmark de desempenho desse teclado, né? De polling rate, de scan rate e tudo mais, mas pela PCB, eu acredito que a hora que os chineses aí ou coreanos fizerem o benchmark, ele é um teclado que vai passar com maestria, né? Ele vai realmente entregar os 8.000 Hz de polling rate e os 128.000 Hz de scan rate. Eu acredito, tá? Eu espero. A M-Chose é uma das minhas marcas favoritas de periféricos quando se trata de modelos chineses e eles fazem produtos de muita qualidade. Eu acredito que esse teclado aqui não vai deixar a desejar no benchmark também, né? Já que a construção dele é, cara, sensacional. Plaquinha de alumínio, PCB de ótima qualidade. Acredito que
não seremos enganados, né, senhora Mad Lions, cujo benchmark não chegou a 8.000 Hz de polling rate. Parecendo hater da Mad Lions, né? Mas não sou hater não, tá, pessoal? Só acho que tem que haver uma certa sinceridade quando você promete um produto, você tem que entregar esse produto, né? Fora que o meu teclado deu problema. Mas esse é assunto para outro vídeo. Vou montar o teclado de volta aqui e a gente já vem. Bom, pessoal, já em relação ao peso deste teclado, é um teclado pesado, né, por ter a sua construção parcialmente em alumínio. Nós temos 1,93 kg. Nem se compara aí com os teclados de plástico, como o meu queridinho Mad aqui, que, por exemplo, tem apenas 594 gramas. Ele realmente é o dobro, quase o dobro do peso de um teclado magnético convencional de plástico. Não só por conta da sua construção, que é parcialmente em alumínio, mas também por causa dos modos de fábrica. O silicone é bastante pesado. E isso reflete, e eu sempre falo isso para vocês, né? Isso reflete na qualidade do teclado. Normalmente, não é uma regra 100%, mas normalmente um teclado mais pesado reflete um teclado de melhor qualidade, o que é o oposto dos mouses, né? O mouse, quanto mais pesado, pior. E já aqui o teclado, normalmente, quando ele tem mais peso, ele quer dizer que ele tem mais mods, quer dizer que a construção dele é melhor, o material utilizado é melhor, né? Um material mais espesso ou um outro tipo, como no caso aqui de alumínio. Então, mais peso, no caso de teclado, normalmente, melhor qualidade. E todo esse conjunto, pessoal, resulta em um som de digitação bem gostosinho, bem agradável. Vou colocar para vocês agora para vocês ouvirem. Um ponto que eu tenho que destacar, sou obrigado a destacar nesse teclado, antes da gente falar do software, é que aqui atrás ele tem uma chavinha, tá escrito, ó, Work e Game. O que é isso, cara? Isso aqui é uma mudança de perfil. Se você observar bem, ó, eu estou agora no perfil Work, tá? O perfil para trabalho, traduzido aí em inglês, em português. E eu deixei até o RGB diferente para vocês verem, ó. Ele tá com esse RGB, vou apagar as luzes aqui para que fique uma visualização melhor para vocês. Nós temos esse brilho de RGB, certo? Quando eu mudo para o modo Game, o teclado reseta e ele entra com esse modo de RGB que eu fiz a personalização. Ou seja, no software, eu nem preciso abrir o software para mudar alguma característica, caso eu queira jogar ou trabalhar. No caso aqui de jogo, eu estou usando em 0.01 Rapid Trigger, nessas teclas que eu coloquei para vocês. Tem algumas mudanças aí, depois eu vou explicar no software certinho. E quando eu mudo para Work, para trabalho, ele volta em 0.5, acho que eu estou usando, se eu não me engano. Então, assim, você não tem preocupação de ficar lá no software, pô, tô digitando aqui, errei alguma digitação porque tá muito sensível e tal. Aí vou abrir o software, vou mudar e não sei o que. Você não precisa disso. É só você criar o perfil de trabalho, faz as configurações que tem que fazer, depois muda a chavinha para game, faz as configurações que você tem que fazer para jogo e aí acabou. O teclado salva isso dentro do teclado, ele tem um tipo de memória aqui dentro, né, que fica salvo na PCB aí, todas as informações que você salvar aqui, tanto de iluminação, desempenho, polling rate, rapid trigger, tudo que você salvar vai ficar salvo em cada posicionamento ali da chavinha, tanto para jogo quanto para trabalho. Isso é sensacional, cara. Todo teclado tinha que ter isso, porque resolveria o problema que é muito prático, né? Não, pô, cara, é muito prático você ter um modo, uma chavinha seletora de perfil. Isso aqui é muito bom. Mouse também tinha que ter isso, cara, porque é um saco você ter que ficar entrando no software para mudar de forma manual, assim. Apareci aqui agora, pessoal, para falar para vocês do software. A MTOS concentrou tudo em um lugar só, então nós temos nessa página da web, tanto o teclado quanto o mouse. Até conectei o A7 Ultra aqui, que eu tava usando o BeastX, mas conectei para mostrar para vocês. Tá tudo num lugar só, então caso você tenha vários periféricos, é só você acessar o site da MTOS que ele já vai
vai trazer aí todos de uma vez só, tá? Vamos clicar aqui no 075X e aqui nós já temos a disposição do teclado. Ele abre toda vez em chinês, tá, pessoal? Aí eu venho na setinha aqui no canto inferior esquerdo e clico em inglês. Ele já muda, já traduz aí automaticamente para inglês. Aqui nessa aba lateral, pessoal, eu escrevi Work porque eu ia criar um outro perfil de game, como é a chavinha seletora, porque eu achei que quando eu mudasse a chavinha, ele mudava de um perfil para o outro, mas isso não acontece, tá? Você pode colocar qualquer nome aqui. Quando eu mudo a chavinha, eu vou até mudar aqui para vocês, ver se vocês veem nessa outra câmera, ó, vou mudar para game, ele reseta o teclado some, eu abro de novo ele aqui no software e continua escrito Work aqui, mas ele já tá com as configurações de jogo, tá? Vou colocar aqui no Trigger Settings para vocês verem, ó, 0.1 no W, 0.1, 0.1 e 0.4 nas outras teclas. Então, ele tá na configuração de game. Quando eu mudo para a configuração de trabalho, ele vai resetar o teclado e abrir de novo. Eu vou aqui no Trigger Settings. Você vai ver que ele tá aí agora tudo em 0.9. Então, ele muda de fato o perfil, mas no software ele não muda. Então, não se preocupa com essa abinha, esquece ela, tá? Pode configurar o seu teclado aí do modo que você quiser na chavinha Work, na chavinha Game. E quando você mudar a chavinha, ele vai mudar todas as configurações, só que aqui no perfil ele não altera. Então pode esquecer essa questão do perfil aqui, caso você vá usar a chavinha seletora. Na primeira aba aqui, que é onde o teclado abre as configurações de iluminação, tem todos os presets aqui já pré-definidos, né? Presets, por isso chama presets, né? Cabeçudo. E aí você pode configurar a iluminação do teclado do jeito que você quiser. Isso também é uma coisa que muda com a chavinha seletora de game para Work. Na segunda aba nós temos as configurações de gatilho, né, o trigger. Recomendo que você coloque o switch aqui, no caso, como eu comprei com o TTC King, recomendo que você coloque aqui, ó, TTC King Off Magnetic Switch e faça uma recalibração das teclas, tá? É só clicar em Start Calibration, ele vai fazer automaticamente. Depois que tudo ficar azul, você clica em Stop. Para você configurar cada tecla, você tem duas opções. Ou você deixa de forma global e escolhe configurações aqui pré-definidas, ou você vai em individual settings e escolhe tecla por tecla que você quiser, ou seleciona todas as teclas e faz tudo de uma vez, ou escolhe, que nem eu fiz no caso da configuração game, eu coloquei o WASD com o Rapid Trigger, que eu não vou mudar porque eu tô na configuração Work, tá? Mas eu coloquei o WASD com o Rapid Trigger e depois eu inverti a seleção, selecionei todas as outras menos o WSD e coloquei em 0.9 milímetros com o Rapid Trigger desativado. 0.5 na verdade, na configuração game. E a Dead Zone, para a configuração Work, eu deixei ela em 0.1 milímetro e para a configuração Game, eu deixei em 0. Eu zerei tudo, a Dead Zone, eu não quis Dead Zone, porque eu quero o máximo de desempenho que eu puder. Outra mudança que eu fiz também, para a configuração Game da configuração Work, é aqui em Performance, já eu falo da remapeamento das teclas. Na configuração Work, eu deixei 1K, ou seja, 1000 Hz de polling rate. Na configuração Game, eu pus 8000 Hz. Para um teclado com fio, não faz diferença nenhuma, você pode deixar tudo em 8000 que não faz diferença, ele vai consumir mais energia, mas a USB tanca essa energia tranquilamente. Se fosse um modelo sem fio, eu recomendaria que você fizesse essa alteração, porque ele consome mais bateria em 8000 Hz, né? E na configuração game também ativei o Berserk Mode. O que é esse Berserk Mode? Ele possibilita, além dele diminuir a latência, ele possibilita que você utilize aqui no Trigger Settings o 0.01. Se você não ativar o Berserk Mode, ele só vai em 0.02, tá? Voltando aqui então para a terceira aba de remapeamento das teclas, a única coisa que eu fiz foi colocar, não sei porque que o D tá selecionado aqui, mas tanto faz. A única coisa que eu fiz foi colocar o Alt no lugar do FN. Você olhar aqui, eu alterei até as keycaps. Aqui eu coloquei o Ctrl, né? Porque ele vem com Ctrl. E o FN eu joguei para a direita. E coloquei o FN aqui na direita. Aí por isso que eu mudei as keycaps. Porque como o teclado é em inglês, né? É o padrão ANSI, ANSI americano, ele não tem o ponto de interrogação onde a gente costuma utilizar, né? O ponto de interrogação fica aqui, e eu não gosto, eu utilizo ele em ABNT, né, em português, e aí para fazer o ponto de interrogação é o Alt da direita com o W. Então, como ele vem com Ctrl aqui, e o FN aqui, não daria para fazer esse ponto de interrogação, teria que clicar em Ctrl, Alt, W, ou fazer a barra no Q, Ctrl, Alt, Q. Então eu coloquei o Alt da direita no lugar, enfim, uma mudança particular, pessoal, mas que às vezes vai te ajudar aí a utilizar o ponto de interrogação ou a barra em teclados com padrão americano,
quando você usa ABNT no seu Windows. Já aqui em Advanced Keys, você tem as outras configurações como o SOCD, o Dynamic Keystroke, dentre outras mudanças outras tecnologias que esse teclado traz, tá? O SOCD no caso do SnapTap. O legal disso aqui também, pessoal, é que, por exemplo, se você joga CS e Valorant, você pode deixar o desempenho aqui do teclado em 0.01 para ambos os perfis, jogo e game, e aí você coloca o SOCD para um e tira o SOCD para outro. Você pode usar, por exemplo, no CS eu configurei para Work, e aí não tem o SnapTap. E aí no Vavá, que permite o SnapTap, você muda para Game, e aí tá o SnapTap ativo, né, no AID. Então, essa chavinha seletora de perfil, cara, nossa, é muito bom isso. Próxima aba de performance, eu já expliquei aqui para vocês, né? O Berserk Mode, Polyrate e outras questões de desempenho. E na última aba temos as configurações de software, firmware, atualizações e tudo mais. Eu já fiz 2 atualizações de firmware neste teclado. É só você clicar em Update quando ela estiver disponível. Ele vai te avisar assim que você abrir o software, tá? Clique em Update, clique em Start, confirme, ele já faz automaticamente. Zero dor de cabeça, tudo aqui funciona muito bem. A única coisa que eu não achei, e se você tem esse teclado e você sabe, puder deixar aí nos comentários, é mudar o LED do logo aqui, ó, da M-Chose, né? Tem um LEDzinho aqui no logo. Eu não achei como que muda esse LED. Se você souber como que faz isso, me avise, por favor, aí nos comentários, tá bom? Eu já agradeço. E pra gente concluir, pessoal, é um teclado que vale a pena, sim ou claro? Obviamente que eu recomendo esse teclado. É um dos melhores teclados magnéticos que nós temos disponíveis hoje, principalmente porque ele tem um layout de 75%, né? O que muita gente prefere, eu também sou uma dessas pessoas. Gosto muito desse layout de 75%, com as teclas do F1, AL, F12, Delete e tudo mais separadinho. É um layout difícil de achar em teclados magnéticos, está começando a aparecer agora um pouco mais nesses dias. E, cara, um teclado de construção sensacional, um teclado muito preciso para jogos, muito bom para trabalho do dia a dia, tá? Você pode aí tranquilamente ter ele como seu teclado principal para você utilizar em trabalho, estudos e também jogar, por causa dessa chavinha seletora, né, que tem essa opção de você mudar o desempenho do teclado só com um cliquezinho do botão. Isso ajuda muito, parece uma coisa boba, mas no dia a dia faz muita diferença para quem fica mesclando entre trabalho e jogo. É muito bom. O teclado tem um RGB muito bom, keycaps de ótima qualidade, construção impecável, tem os pezinhos de ajuste, é em alumínio, pelo menos parcialmente, né, a parte de cima em alumínio, PCB de ótima qualidade, mods de fábrica muito bons também, bem completo. Cara, é um teclado sensacional, ele é bem completo em tudo. O único problema é o preço, que não é um teclado barato, né? Óbvio que você pagar aí 600, mesmo que fora do remessa, você pagar R$600 no teclado, mais um pouco de imposto aí, que quando chegar no Brasil, tem aquela conversa de você negociar a declaração com o vendedor e tal, acabar pagando menos imposto aí, mas por mais que você pague R$100 de imposto, o teclado sai por 700 e poucos reais. Não é um teclado barato. O ponto negativo dele é o preço. Mas por tudo que ele entrega, eu não tenho um ponto pra falar, meu, esse teclado aqui não vale a pena por causa disso, sabe? Não tenho um ponto pra falar disso. É claro que assim, a parte de baixo sem plástico ajuda por causa dos pezinhos, mas eu preferia que fosse toda de alumínio, tá? Eu particularmente não uso muito os pezinhos, então tô tentando achar um ponto aqui pra criticar esse teclado, entendeu? Porque, cara, ele é muito bom, cara. Ele é o conjunto da obra, a forma como a M-Chose fez o teclado no aspecto geral, ele é perfeito. Eu não vejo um ponto, não é sem fio. Beleza, então vamos procurar mais um ponto aí que pode não agradar alguns, né? O fato dele não ser trim-mode. Mas, meu, eu nem me importo com isso, caguei pra ter fio ou não ter fio. Eu acho que o mais importante é o desempenho, a construção, a qualidade geral do teclado, suítes, mods e tudo mais. E nesse ponto, esse teclado aqui zerou tudo. Recomendo demais. O link tá aqui embaixo na descrição. Deixa o like aí no vídeo se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma. Se você não gostou e quiser deixar o dislike também, tudo bem, você é livre para fazer isso. Eu sei que eu não vou agradar a todos. E muito obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima. Fui.